A Riqueza das Nações, obra de Adam Smith. Uma pequena taxa ou imposto sobre a cunhagem, tanto do ouro como da prata, provavelmente aumentaria ainda mais a superioridade daqueles metais cunhados acima de uma igual quantidade de qualquer um deles em lingote. A cunhagem, neste caso, aumentaria o valor do metal cunhado, em proporção à quantia desta pequena taxa. Pela mesma razão, a modelagem aumenta o valor de uma chapa, na mesma proporção do preço de seu trabalho. A superioridade da moeda sobre o lingote evitaria a fundição da moeda e desencorajaria a sua exportação. Se a qualquer exigência pública fosse necessário exportar a moeda, sua maior parte logo retornaria naturalmente. No estrangeiro, poderia ser vendida apenas por seu peso em lingotes. No país de origem, compraria mais que aquele peso. Haveria lucro, portanto, em trazê-la de volta. Na França, uma taxa de cerca de 8% é imposta sobre a cunhagem, e a moeda francesa, quando exportada, disse que volta para casa naturalmente. As flutuações ocasionais no preço do mercado do lingote de ouro e prata surgem das mesmas causas que as flutuações semelhantes das outras mercadorias. A perda frequente destes metais por vários acidentes no mar e em terra, a sua perda contínua em douração e chapeamento, em rendas e bordados, no desgaste da moeda e no do chapeado requerem, em todos os países que não possuem minas próprias, uma contínua importação para compensar estas perdas e desgastes. Os importadores comerciais, como todos os outros comerciantes, acredito, procuram tanto quanto podem adequar suas importações ocasionadas ao que julgam ser a demanda imediata. Com toda a atenção, porém, por vezes se excedem e por vezes faltam para com os negócios. Quando importam mais lingotes do que o necessário, ao invés de incorrer no risco e no trabalho de exportá-los de novo, às vezes vendem parte deles por um pouco menos do preço médio ordinário. Quando, por outro lado, importam menos que o necessário, conseguem um pouco mais que o seu preço. Mas quando sobre todas estas flutuações ocasionais, o preço de mercado do lingote de ouro ou prata continua por vários anos constante e inalterado, pouco acima ou abaixo do preço da cunhagem, podemos estar certos de que esta superioridade ou inferioridade do preço constante e inalterada é o efeito de algo na condição da moeda que, na época, troca uma certa quantidade de moeda de maior ou menor valor que a quantidade precisa de lingotes que deveria conter. A constância e inalterabilidade do efeito supõe uma constância proporcional na causa. O dinheiro de qualquer país, em qualquer momento ou lugar, é uma medida mais ou menos precisa do valor, conforme a moeda corrente seja mais ou menos exatamente conforme o seu padrão, ou contenha mais ou menos exatamente a precisa quantidade de ouro ou prata puros que deveria conter. Se, na Inglaterra, por exemplo, 45,5 guinéus contém exatamente o peso de uma libra de ouro padrão, ou 11 onças de ouro fino e uma onça de liga, a moeda de ouro inglesa seria uma medida tão precisa do valor real dos bens em qualquer tempo ou lugar quanto a natureza da coisa admitiria. Mas se pelo desgaste, 44,5 guinéus contém menos que o peso de uma libra de ouro padrão, a diminuição sendo maior em algumas peças que em outras, a medida do valor torna-se sujeita à mesma espécie de incerteza que todos os outros pesos e medidas estão expostos usualmente. Como raramente acontece que estes concordem exatamente com seus padrões, o comerciante ajusta o preço de suas mercadorias tão bem quanto pode, não ao que aqueles pesos e medidas deveriam ser, mas ao que, em média, ele acha, por experiência, o que de fato são.
Em consequência de uma semelhante desordem na moeda, o preço dos bens vem, do mesmo modo, a ser ajustado não na quantia de ouro ou prata puros que a moeda deveria conter, mas aquilo que, em média, é encontrado por experiência. Pelo preço em dinheiro dos bens, deve-se observar, entendo sempre a quantidade de ouro ou prata puros pela qual são vendidos, sem nenhuma consideração da denominação da moeda. 6 shillings e 8 pence, por exemplo, no tempo de Eduardo I, considero o mesmo preço em dinheiro de uma libra esterlina dos tempos atuais, porque continha, tanto quanto podemos avaliar, a mesma quantidade de prata pura. Das partes componentes do preço das mercadorias. Naquele primitivo e rude estado da sociedade que precede tanto a acumulação de estoque e a apropriação da terra, a proporção entre as quantidades de trabalho necessárias à aquisição de diferentes objetos parece ser a única circunstância que pode fornecer qualquer regra para trocá-las uma pelas outras. Sendo uma nação de caçadores, por exemplo, custa usualmente o dobro do trabalho matar um castor do que um veado. Um castor, naturalmente, deveria ser trocado ou valer 2 veados. É natural que o que é usualmente o produto do trabalho de 2 dias ou 2 horas valha o dobro do que usualmente é produto do trabalho de um dia ou de uma hora. Se uma espécie de trabalho fosse mais severa que a outra, alguma margem naturalmente será dada para esta dificuldade superior, e o produto de uma hora de trabalho, de um modo, pode ser frequentemente trocado pelo de 2 horas de trabalho de outro. Ora, se uma espécie de trabalho requer um grau incomum de destreza e engenhosidade, a estima que os homens têm por tais talentos naturalmente darão valor a seu produto, superior ao que seria devido ao tempo nele empregado. Tais talentos raramente podem ser adquiridos, mas só em consequência de longa aplicação, e o valor superior de seu produto frequentemente pode ser apenas uma compensação razoável pelo tempo e o trabalho que devem ser gastos ao adquiri-los. No estado avançado da sociedade, margens desta natureza, por dificuldade superior e habilidade, são comumente feitas no pagamento do trabalho, e algo da mesma espécie deve provavelmente ter tomado lugar em seu período mais primitivo e rude. Neste estado de coisas, todo o produto do trabalho pertence ao trabalhador, e a quantidade de trabalho comumente empregada ao adquirir ou produzir qualquer mercadoria é a única circunstância que pode regular a quantidade de trabalho que comumente deveria comprar, ordenar ou trocar. Assim que há um acúmulo de capital nas mãos de particulares. Alguns deles, naturalmente, o empregarão com o intuito de pôr para trabalhar pessoas industriosas, a quem eles suprirão com materiais e subsistência, para ter um lucro com a venda de seu trabalho ou pelo que o seu trabalho acrescenta ao valor dos materiais. Ao trocar a manufatura toda por dinheiro, trabalho ou por outros bens, muito acima do que pode ser suficiente para pagar o preço dos materiais e os salários dos trabalhadores, algo deve ser dado pelos lucros do empreendedor, do trabalho que arrisca seus estoques nesta aventura. O valor que os trabalhadores acrescem aos materiais, portanto, resolve-se, neste caso, em 2 partes, das quais uma paga seus salários e a outra os lucros de seu empregador sobre todo o estoque de materiais e salários que adiantou. Poderia não ter interesse em empregá-los, a menos que esperasse da venda de seu trabalho algo mais do que o que foi suficiente para substituir-lhe o capital. E ele poderia não ter interesse em empregar um grande estoque em vez de um pequeno, a menos que seus lucros devessem ter alguma proporção com a extensão de seu estoque. Os lucros do capital, talvez se pense, são apenas um nome diferente para o salário de uma espécie particular de trabalho, o trabalho de inspeção e direção.
São, entretanto, bastante diferentes. São regulados por princípios bem diversos e não têm proporção com a quantidade, a dificuldade ou a engenhosidade deste suposto trabalho de inspeção e direção. São totalmente regulados pelo valor do estoque empregado e são maiores ou menores em proporção a este estoque. Suponhamos, por exemplo, que em determinado lugar, onde os lucros anuais comuns do capital das manufaturas são 10%, há uma manufaturas distintas, em cada qual 20 trabalhadores estão empregados a 15 libras por ano cada um, ou com uma despesa de 300 por ano em cada manufatura. Suponhamos também que os materiais grosseiros anualmente fabricados numa custem apenas 700 libras, ao passo que os materiais mais finos da outra custem 300 libras. A taxa de 10%, portanto, em empreendedor de uma esperará um lucro anual de cerca de 100 libras apenas, ao passo que o da outra esperará cerca de 730 libras. Mas, mesmo sendo seus lucros tão distintos, seu trabalho de inspeção, de direção pode ser exatamente ou quase o mesmo. Em muitas grandes obras, quase todo o trabalho desta espécie é delegado a algum funcionário principal. Seus salários expressam precisamente o valor deste trabalho de inspeção e direção. Muito embora ao determiná-los tem-se alguma consideração comumente não só a seu trabalho e habilidade, mas a confiança depositada nele. Nunca apresentam qualquer proporção regular ao capital cuja aplicação supervisiona, e o proprietário deste capital, sendo assim dispensado de todo o trabalho, ainda espera que seus lucros tenham uma proporção regular para com seu capital. No preço das mercadorias, portanto, os lucros do estoque constituem uma parte componente totalmente diversa dos salários do trabalho e regula por princípios bem diferentes. Neste estado de coisas, todo o produto do trabalho nem sempre pertence ao trabalhador. Ele deve, na maioria dos casos, dividi-lo com o proprietário do estoque, que o emprega. Nem a quantidade de trabalho comumente empregada ao adquirir ou produzir qualquer mercadoria, a única circunstância que pode regular a quantidade que deveria comumente comprar, ordenar ou trocar. Uma quantidade adicional é evidente, deve ser devida para os lucros do estoque que adiantou os salários e forneceu os materiais do trabalho. Assim que a terra de qualquer país tornou-se toda propriedade privada, os senhores da terra, como todos os outros homens, gostam de colher onde nunca araram e exigem uma renda mesmo por este produto natural. A madeira da floresta, a grama do campo e todos os frutos naturais da terra que, quando a terra era comum, custavam ao trabalhador apenas o trabalho de colhê-los, vem, mesmo para ele, a ter um preço adicional fixado por eles. Ele deve, então, pagar pela licença de colhê-los e deve dar para o senhor da terra uma porção do que o seu trabalho coleta ou produz. Esta porção, ou o que dá na mesma, o preço desta porção constitui a renda da terra, e no preço da maioria das mercadorias constitui uma terceira parte componente. O valor real de todas as partes componentes do preço deve-se observar e medido pela quantidade de trabalho que podem cada uma delas comprar ou ordenar. O trabalho mede o valor não só da parte do preço que se resolve em trabalho, mas aquela que se resolve em renda e daquela que se resolve em lucro. Em toda a sociedade, o preço de cada mercadoria finalmente se resolve em uma ou outra ou todas aquelas três partes. E em toda a sociedade adiantada, todas três entram, mais ou menos, como partes componentes no preço da franca maioria das mercadorias. No preço do cereal, por exemplo, uma parte paga a renda do dono da terra, outra paga os salários ou manutenção dos trabalhadores e do gado de tração empregados na sua produção, e a terceira paga o lucro do lavrador.
Estas três partes parecem, imediata ou ultimamente, compor todo o preço do cereal. Uma quarta parte, poder-se-ia pensar, é necessária para substituir o estoque do lavrador ou para compensar o desgaste de seu gado e outros instrumentos agrícolas. Mas deve-se considerar que o preço de qualquer instrumento agrícola, como um cavalo de tração, é ele mesmo composto de três partes: a renda da terra onde o animal é criado, o trabalho de cuidar dele e os lucros do lavrador que adiantou tanto a renda desta terra como o salário deste trabalho. Muito embora o preço do cereal, portanto, possa pagar o preço, bem como a manutenção do cavalo, o preço todo ainda se resolve imediata ou ultimamente nas mesmas três partes da renda, trabalho e lucro. No preço da farinha, devemos acrescentar ao preço do cereal o lucro do moleiro e os salários de seus servos. No preço do pão, os lucros do padeiro e os salários de seus servos. E no preço de ambos, o trabalho de transportar o cereal da casa do lavrador a do moleiro e da do moleiro a do padeiro, bem como os lucros daqueles que adiantam os salários daquele trabalho. O preço do linho se resolve naquelas mesmas três partes do cereal. No preço do pano de linho, devemos acrescentar a este preço os salários do apanhador do linho, do fiandeiro, do tecelão, do tintureiro e etc., junto com os lucros dos respectivos empregados. À medida que qualquer mercadoria venha a ser mais manufaturada, aquela parte do preço que se resolve em salários e lucros vem a ser em maior proporção em relação àquela que se resolve em renda. No progresso da manufatura, não só o número dos lucros aumenta, mas todo lucro subsequente é maior que o precedente, porque o capital do qual é derivado deve sempre ser maior. O capital que emprega os tecelões, por exemplo, deve ser maior que aquele que emprega os fiandeiros, porque não é só substituir aquele capital com seus lucros, mas também paga os salários dos tecelões. E os lucros devem sempre manter alguma proporção para com o capital. Nas sociedades mais avançadas, no entanto, há sempre umas poucas mercadorias cujo preço se resolve apenas em duas partes: os salários do trabalho e os lucros do estoque, e um número ainda menor em que consiste inteiramente dos salários do trabalho. No preço dos frutos do mar, por exemplo, uma parte paga o trabalho dos pescadores e a outra os lucros do capital empregado na empresa pesqueira. A renda muito raramente faz parte deles, se bem que o faça, por vezes, como depois demonstrarei. Por outro lado, isto ocorre ao menos na maior parte da Europa, na pesca fluvial. Uma pesqueira de salmões paga uma renda, e a renda, se bem que não possa bem ser chamada a renda da terra, faz parte do preço do salmão, assim como os salários e o lucro. Em algumas partes da Escócia, umas poucas pessoas pobres fazem comércio de coletar ao longo da praia aqueles calhaus variar. Nas algumas partes da Escócia, umas poucas pessoas pobres fazem comércio de coletar ao longo da praia aqueles calhaus variegados, comumente conhecidos pelo nome de calhaus da Escócia, Scotch Pebbles. O preço que lhes é pago pelo lapidador corresponde inteiramente ao salário do trabalho deles. Nem renda nem lucro fazem qualquer parte dele. Mas o preço total de qualquer mercadoria deve finalmente resolver-se numa ou noutra, ou em todas estas três partes. E qualquer parte dele que restar depois de pagar a renda da terra e o preço de todo o trabalho empregado no cultivo, manufatura e transporte ao mercado deve necessariamente servir de lucro para alguém. Como o preço ou valor de troca de cada mercadoria tomado separadamente se resolve numa ou noutra dessas três partes, ou de todas as mercadorias que compõem toda a produção anual do trabalho de qualquer país, tomado complexamente,
deve ser resolvido nas mesmas três partes e ser parcelado entre os vários habitantes do país, quer com os salários de seu trabalho, os lucros de seu estoque ou a renda de sua terra. O total, que é anualmente colhido ou produzido pelo trabalho de toda a sociedade, ou que vem a ser o mesmo, seu preço total, é desta maneira originalmente distribuído entre alguns de seus vários membros. Salários, lucros e rendas são as três fontes originais de todo o rendimento, bem como de todo o valor de troca. Qualquer outro rendimento acaba derivando de um ou outro destes. Quem quer que derive suas rendas de seus próprios fundos deve derivá-la de seu trabalho, de seu capital ou de sua terra. O rendimento derivado do trabalho é chamado salário. O derivado do capital pela pessoa que o gerencia ou utiliza é chamado lucro. O que é derivado deste pela pessoa que não o emprega ela mesma, mas o empresta a outrem, é chamado interesse ou uso do dinheiro. É a compensação que o devedor paga ao credor pelo lucro que ele tem oportunidade de fazer ao utilizar o dinheiro. Parte daquele lucro, naturalmente, pertence ao devedor, que corre o risco e assume o trabalho de empregá-lo, e parte ao credor, que lhe proporciona a oportunidade de fazer este lucro. O interesse do dinheiro é sempre um rendimento derivado, que, se não é pago com o lucro feito pelo uso do dinheiro, deve ser pago por alguma outra fonte de rendimento, a menos, talvez, que o devedor seja um pródigo que contrate um segundo débito para pagar o interesse do primeiro. O rendimento que deriva inteiramente da terra é chamado renda e pertence ao senhor das terras. O rendimento do lavrador é derivado parcialmente de seu trabalho e parcialmente de seu capital. Para ele, a terra é apenas um instrumento que lhe permite ganhar o salário deste trabalho a fazer os lucros deste capital. Todas as taxas e todo o rendimento fundados sobre eles. Todos os salários, pensões e anuidades derivam ultimamente de uma ou outra destas três fontes originais de rendimento e são pagas imediatamente ou mediatamente pelos salários do trabalho, os lucros do capital ou pela renda da terra. Quando essas três espécies diversas de rendimento pertencem a pessoas diferentes, são prontamente distinguidas, mas quando pertencem à mesma, são por vezes confundidas umas com as outras, pelo menos no linguajar comum. Um cavalheiro que cultiva parte de suas próprias terras, depois de pagar a despesa do cultivo, deve ganhar a renda, fio proprietário e o lucro do lavrador. Ele pode denominar lucro, porém, seu ganho total e assim confundir renda com lucro, ao menos na linguagem comum. A maior parte de nossos plantadores norte-americanos e das Índias ocidentais está nesta situação. Cultivam, a maioria deles, suas próprias terras e, correspondentemente, raramente ouvimos do arrendamento de uma plantação, mas frequentemente seu lucro. Os agricultores comuns raramente empregam qualquer supervisor para dirigir as operações gerais das terras. Geralmente, eles também trabalham bastante com suas próprias mãos, como aradores, semeadores, etc. O que resta da colheita depois de pagar a renda não só lhes deve substituir o capital empregado no cultivo, bem como seus lucros ordinários, mas pagar-lhes os salários que lhes são devidos como lavradores e supervisores. O que restar, porém, depois de pagar a renda e manter o capital, é chamado lucro. Mas os salários, evidentemente, fazem parte disto. O lavrador, economizando estes salários, necessariamente deve ganhá-los. Salários, portanto, são, neste caso, confundidos com lucro. Um manufatureiro independente que tem capital suficiente para comprar seus materiais e manter-se até levar seu trabalho ao mercado deveria ganhar o salário de um jornaleiro que trabalha sobre um mestre e o lucro que aquele mestre faz com que a venda do trabalho do jornaleiro.
Seu ganho total, porém, é comumente chamado lucro, e os salários são também, neste caso, confundidos com lucro. Como num país civilizado há poucas mercadorias das quais o valor de troca surge apenas do trabalho, a renda e o lucro contribuem amplamente na maior parte delas, de modo que o produto anual de seu trabalho será sempre suficiente para comprar ou ordenar uma quantidade de trabalho muito maior do que o empregado no cultivo, na preparação e no transporte daquele produto ao mercado. Se a sociedade devesse empregar anualmente todo o trabalho que pode anualmente comprar, como a quantidade de trabalho cresceria grandemente todo ano, o produto de cada ano sucessivo seria de valor vastamente maior que o do antecedente. Mas não há país em que todo o produto anual seja empregado em manter os industriosos. Os ociosos, em todo lugar, consomem grande parte dele, e de acordo com as diferentes proporções em que é anualmente dividido entre estas diferentes ordens de pessoa, seu valor médio ou ordinário deve aumentar ou diminuir anualmente, ou ser o mesmo, de ano para ano. Em toda a sociedade ou freguesia, há uma cotação média ou ordinária de salários e lucro em cada emprego de trabalho e estoque. Esta cotação é naturalmente regulada, como adiante mostrarei, parcialmente pelas circunstâncias gerais da sociedade, suas riquezas ou pobreza, sua condição progressista, estacionária ou declinante, e em parte pela natureza particular de cada emprego. Assemelhantemente, em cada sociedade ou freguesia, uma cotação média ou ordinária de renda que é regulada também, como mostrarei adiante, parcialmente pelas circunstâncias gerais da sociedade ou freguesia em que a terra está situada e parcialmente pela fertilidade natural ou aperfeiçoada da terra. Estas cotações médias ou ordinárias podem ser chamadas as cotações naturais dos salários, lucros e rendas, no tempo e lugar em que usualmente prevalecem. Quando o preço de qualquer mercadoria não é maior nem menor do que é suficiente para pagar a renda da terra, os salários do trabalho, os lucros do estoque empregados em cultivar, preparar e transportá-lo ao mercado, de acordo com suas cotações naturais, a mercadoria é então vendida pelo que pode ser chamado seu preço natural. A mercadoria é então vendida precisamente pelo que vale, ou pelo que realmente custa a pessoa que a leva ao mercado. Pois, se bem que o que é chamado na linguagem comum o preço primário de qualquer mercadoria não compreende o lucro da pessoa que deverá vendê-la de novo, mesmo que venda a um preço que não lhe permite a cota ordinária de lucro em sua freguesia, ela evidentemente estará perdendo no negócio. Como empregar Como empregando seu capital, ela poderia ter feito aquele lucro. Seu lucro, além do mais, é seu rendimento, propriamente o fundo de sua subsistência, assim como enquanto prepara e leva os bens ao mercado. Adianta a seus trabalhadores seus salários, ou sua subsistência adianta para si mesmo, do mesmo modo, sua própria subsistência, que geralmente se ajusta ao lucro que ele pode razoavelmente esperar da venda de seus bens. A menos que eles lhe devolvam este lucro, portanto, não pagam o que muito propriamente pode-se dizer lhe custaram. Se bem que o preço, portanto, que lhe deixa este lucro, nem sempre é o mais baixo pelo qual um comerciante pode, às vezes, vender seus bens, será o mais baixo pelo qual ele os venderá por um tempo considerável, pelo menos onde há perfeita liberdade, ou onde ele pode trocar suas mercadorias tanto quanto quiser. O preço real pelo qual qualquer mercadoria é usualmente vendida é chamado seu preço de mercado. Pode estar acima ou abaixo, ou ser exatamente igual ao seu preço natural. O preço de mercado de toda mercadoria é regulado pela proporção entre a quantidade
que é realmente trazida ao mercado e a demanda daqueles que desejam pagar o preço natural da mercadoria ou todo o valor da renda, trabalho e lucro que deve ser pago de modo a poder trazê-la. Tais pessoas podem ser chamadas à demanda efetiva, pois esta pode ser suficiente para efetuar o transporte da mercadoria ao mercado. É diferente da demanda absoluta. Um homem muito pobre, de certo modo, pode-se dizer ter necessidade de um choque de 6 cavalos. Um homem muito pobre, de certo modo, pode-se dizer ter necessidade de um coche de 6 cavalos. Poderia desejar ter um, mas sua demanda não é efetiva, pois esta mercadoria jamais poderia ser trazida ao mercado de modo a satisfazê-lo. Quando a quantidade de qualquer mercadoria que é trazida ao mercado está aquém da demanda efetiva, todos os que estão dispostos a pagar todo o valor da renda, salários e lucro que devem ser pagos para que elas sejam trazidas, não poderão ser supridos com a quantidade que desejam. Além de apenas desejá-la, alguns estarão dispostos a dar mais por elas. Uma competição imediatamente começará entre eles, e o preço de mercado subirá mais ou menos acima do preço natural, de acordo com a magnitude da deficiência ou com a riqueza e capricho dos competidores que anime mais ou menos a cobiça da competição. Entre competidores de mesma riqueza e luxo, a mesma deficiência dará ocasião para uma competição mais ou menos cobiçosa, conforme a aquisição da mercadoria seja de mais ou menos importância para eles. Daí o preço exorbitante das necessidades da vida durante o bloqueio de uma cidade ou a fome. Quando a quantidade trazida ao mercado excede a demanda efetiva, ela não pode ser toda vendida àqueles que estão dispostos a pagar todo o valor da renda, salários e lucro, que devem ser pagos para trazê-las. Uma parte deve ser vendida àqueles que desejam pagar menos e o baixo preço que eles dão por ela deve reduzir o preço do todo. O preço de mercado cairá mais ou menos abaixo do preço natural, conforme a magnitude do excesso aumente mais ou menos a competição dos vendedores ou conforme seja mais ou menos importante para eles disporem imediatamente da mercadoria. O mesmo excesso por ocasião da importação de perecíveis ocasionará uma competição muito maior do que na de mercadorias duráveis. Na importação de laranjas, por exemplo, do que na de ferro. Quando a quantidade trazida ao mercado é apenas suficiente para suprir a demanda efetiva e não mais, o preço naturalmente vem a ser exatamente ou tão próximo quanto se possa avaliar do preço natural. Toda a quantidade, a mão pode ser passada por este preço e não pode ser passada por mais. A competição dos diferentes comerciantes obriga-os todos a aceitar este preço, mas não os obriga a aceitar menos. A quantidade de toda a mercadoria trazida ao mercado naturalmente ajusta-se à demanda efetiva e é de interesse de todos os que empregam sua terra, trabalho ou estoque e que levam qualquer mercadoria ao mercado que sua quantidade nunca exceda a demanda efetiva, e é o interesse de todas as outras pessoas que ela não caia nunca aquém dessa demanda. Se a qualquer momento exceder a demanda efetiva, algumas das partes componentes de seu preço devem ser pagas abaixo de sua cotação natural. Se for a renda, o interesse dos proprietários das terras imediatamente cortará delas uma parte dessa produção, e se for salário ou lucro, o interesse dos trabalhadores num caso e de seus empregadores no outro fará com que retirem parte de seu trabalho ou capital desta aplicação. A quantidade trazida ao mercado logo será apenas suficiente para suprir a demanda efetiva. Todas as partes distintas de seu preço subirão a sua cota natural, bem como todo o preço.
Se, pelo contrário, a quantidade trazida ao mercado num dado momento cair aquém da demanda efetiva, algumas das partes componentes de seu preço devem subir acima da sua cotação natural. Se for a renda ou interesse de todos os outros senhores das terras, naturalmente os disporá a preparar mais terra para o cultivo desta mercadoria. Se for salário ou lucro, o interesse de todos os outros operários e comerciantes logo os disporá a empregar mais trabalho e capital em preparar e trazer ao mercado. A quantidade para este trazida será suficiente para suprir a demanda efetiva. Todas as partes diferentes de seu preço cairão à sua cotação natural, bem como todo o preço. O preço natural é como se fosse o preço central, em torno do qual os preços de todas as mercadorias estão continuamente gravitando. Acidentes diversos, por vezes, podem mantê-los suspensos muito acima dele, e por vezes os forçam um tanto abaixo. Mas, quaisquer que sejam os obstáculos que os impedem a se estabelecer neste centro de repouso e continuidade, estão sempre tendendo para ele. Toda a quantidade da indústria anualmente empregada para trazer qualquer mercadoria ao mercado naturalmente ajusta-se destarte à demanda efetiva. Naturalmente, visa trazer sempre aquela precisa quantidade que possa ser suficiente para suprir e não mais aquela demanda. Mas, em algumas aplicações, a mesma quantidade de indústria, em anos diferentes, produzirá muito diversas quantidades de mercadoria, ao passo que em outros produzirá sempre a mesma, ou quase. O mesmo número de trabalhadores agrícolas, em diferentes anos, produzirá quantidades muito distintas de cereal, vinho, óleo, lúpulo e etc. Mas o mesmo número de fiandeiros e tecelões a cada ano produzirá a mesma ou quase a mesma quantidade de tecido, de linho e lã. Apenas o produto médio de uma espécie de indústria é que se pode adaptar de alguma maneira à demanda efetiva, e como sua produção real é frequentemente muito maior e frequentemente muito menor que sua produção média, a quantidade de mercadorias trazidas ao mercado por vezes excederá bastante e por vezes faltará bastante em relação à demanda efetiva. Mesmo que aquela demanda passasse a ser sempre a mesma, o preço de mercado tenderia a flutuar grandemente, às vezes caindo muito abaixo e às vezes subindo bem acima de seu preço natural. Na outra espécie de indústria, o produto de iguais quantidades de trabalho, sendo sempre o mesmo ou quase, ele pode ser mais exatamente adequado à demanda efetiva, mesmo que essa demanda seja a mesma. Portanto, os preços de mercado das mercadorias tendem a fazer o mesmo também, aproximando-se tanto quanto se possa julgar do preço natural. Na outra espécie de indústria, o produto de quantidades iguais de trabalho, sendo sempre o mesmo ou quase, pode adequar-se mais exatamente à demanda efetiva. Enquanto essa demanda for a mesma, o preço de mercado das mercadorias provavelmente se manterá, sendo o mesmo ou tanto quanto se possa julgar o preço natural. Que o preço do linho e da lã não é passível de variações tão grandes nem tão frequentes quanto o preço do cereal, qualquer um pode constatar. O preço de uma espécie de commodidades varia apenas com a demanda. O da outra varia não só com a variação da demanda, mas com as variações muito maiores e mais frequentes da quantidade que é levada ao mercado para suprir aquela demanda. As flutuações ocasionais e temporárias no preço de mercado de qualquer mercadoria recaem principalmente naquelas partes de seu preço que se resolvem em salários e lucro. Aquela parte que se resolve em renda é menos afetada por elas. Uma certa renda em dinheiro não é minimamente afetada por elas em sua cotação e em seu valor. Uma renda que consiste numa certa proporção ou numa certa quantidade do produto bruto, sem dúvida é afetada
em seu valor anual por todas as flutuações ocasionais e temporárias no preço de mercado daquele produto bruto, mas é raramente afetada por elas em sua cotação anual. Ao estabelecer os termos de um arrendamento, o proprietário e o lavrador procuram, de acordo com seu melhor julgamento, acertar aquela taxa não ao preço temporário e ocasional, mas ao preço médio e ordinário do produto. Tais flutuações afetam tanto o valor quanto a cotação, quer de salários, quer do lucro, de acordo com o mercado, com excesso ou falta de estoque em mercadorias ou incapacidade de trabalho, com o trabalho feito ou com o trabalho a fazer. Um luto oficial eleva o preço do pano preto com que o mercado está quase sempre desprovido em tais ocasiões e aumenta os lucros dos comerciantes que têm qualquer quantidade considerável dele. Não tem efeito sobre os salários dos tecelões. O mercado está desprovido de mercadorias, não de trabalho, ou seja, com trabalho feito e não com trabalho a fazer. Leva os ganhos dos alfaiates jornaleiros. Há uma demanda efetiva de mais trabalho a fazer do que o que pode ser absorvido. Engraçado, é verdade. Por exemplo, aí, só ele, quando tem falta, ele citou o pano preto aí, tal. Quando tem falta de um produto, os comerciantes que têm esse produto, eles costumam subir o preço. Eu não faria isso de forma alguma. Por exemplo, eu sou dono de um posto de gasolina. Eu tenho lá 100 mil litros de gasolina para vender. Eu comprei ela a um preço X. Aí tem falta de gasolina no mercado. Todos os postos sobem o valor do litro. Eu não faria isso. Porque se eu comprei no preço X, eu não vou aumentar e assim prejudicar o consumidor. De forma alguma eu faria isso. Mas é comum quando está em falta. A hora que acabar, acabou. Tem lá o produto. Seja o que for, vamos supor, chocolate, tá em falta, cacau tá em falta. Ali num período, tá em falta por causa de algum problema nas lavouras de cacau, alguma praga, etc. Aí o preço de chocolate vai lá em cima. Se eu comprei num preço X, eu vou vender ao preço que eu estava vendendo antes. Eu não vou subir só porque está em falta, porque eu acho que isso é injusto e desonesto. Até se eu comprei. Agora, se eu comprei no momento que estava escasso o chocolate, se eu sou um se eu sou um comerciante, eu comprei lá, vamos supor, 50 mil chocolates, eu comprei num preço mais alto, aí tudo bem. Se já estava escasso, eu vender ele num preço mais alto. Aí tudo bem, aí é justo. Agora, se eu comprei naquele preço X que eu vendia antigamente, e vendia no preço Y, eu vou continuar vendendo no preço Y. Porque é injusto. Vou estar explorando vou estar explorando o consumidor, sendo que eu paguei um preço que eu sempre paguei nele. Então não tem por que eu vender num preço acima do que eu estava vendendo. Eu acho, se eu fosse comerciante e alguma coisa faltasse no mercado, se no mercado eu tivesse aquela coisa, se eu tivesse comprado no preço X, eu não ia colocar num preço acima que eu não acho justo. Com o trabalho feito ou com o trabalho a fazer. Um luto oficial, já li essa parte aqui. O mercado está desprovido de mercadorias, não de trabalho, ou seja, com trabalho feito e não com trabalho a fazer. Eleva os ganhos dos alfaiates jornaleiros. Há uma demanda efetiva de mais trabalho a fazer do que o que pode ser absorvido. Abaixa o preço das sedas e dos panos coloridos, reduzindo, portanto, os lucros dos comerciantes que têm qualquer quantidade considerável deles à mão. Abaixa também os ganhos dos operários empregados na preparação de tais coisas, cuja demanda pode cessar por 6 meses ou mesmo um ano. O mercado aqui está superabastecido de mercadoria e trabalho. Se bem que o preço de mercado de qualquer mercadoria gravita continuamente deste modo, por assim dizer, rumo ao preço natural, apesar de que, às vezes, por acidentes particulares, às vezes por causas naturais e por vezes regulamentos especiais da política, podem manter o preço de comércio
por muito tempo bem acima de seu preço natural. Quando, por um aumento na demanda efetiva, o preço de comércio de alguma mercadoria sobe bastante acima do preço natural, aqueles que empregam seus capitais para suprir aquele mercado tomam cuidado para ocultar esta mudança. Se fosse de conhecimento geral, seus grandes lucros tentariam outros tantos rivais a empregar seus estoques do mesmo modo, e a demanda efetiva sendo totalmente suprida, o preço do mercado seria logo reduzido ao natural e por algum tempo mesmo abaixo dele. Se o mercado está a uma grande distância da residência daqueles que o suprem, por vezes estarão aptos a manterem o segredo por muitos anos, fruindo longamente seus lucros extraordinários sem novos rivais. Segredos desta natureza, porém, deve-se reconhecer raramente, podem ser mantidos demoradamente e o lucro extraordinário pode durar só muito pouco além do segredo. Os segredos em manufaturas são capazes de ser mantidos mais longamente do que segredos comerciais. Um tintureiro que encontre meios de produzir uma determinada cor com materiais que custem apenas a metade daqueles comumente usados pode, com uma boa administração, beneficiar-se da vantagem de sua descoberta por toda a vida e mesmo deixá-la como legado à sua posteridade. Seus ganhos extraordinários surgem do alto preço que é pago por seu trabalho particular. Consistem propriamente nos atos ganhos daquele trabalho, mas como estes se repetem para cada parte de seu estoque e como seu total tem uma proporção regular para com ele, são comumente considerados lucros extraordinários de estoque. Tais encarecimentos do preço de mercado são evidentemente efeitos de acidentes particulares, cujo efeito pode durar mesmo por vários anos. Algumas produções naturais requerem uma tal singularidade de solo e situação que toda a terra num grande país apta a produzi-las pode não ser suficiente para suprir a demanda efetiva. Toda a quantidade trazida ao mercado, portanto, pode ser passada àqueles dispostos a dar mais do que é suficiente para pagar a renda da terra que as produziu, bem como os salários do trabalho e os lucros do capital que foram empregados em prepará-las e trazê-las ao mercado de acordo com suas cotações naturais. Tais mercadorias podem continuar, mesmo por séculos, a ser vendidas por este alto preço, e aquela parte delas que se resolve em renda da terra, neste caso, é a parte que é geralmente paga acima de sua cotação natural. A renda da terra, que proporciona produtos tão singulares e estimados como a renda de alguns vinhedos na França, de solo e situação particulares felizes, não tem proporção regular com a renda de outras terras igualmente férteis e bem cultivadas de suas cercanias. Os salários do trabalho e os lucros do capital empregados para levar tais mercadorias ao mercado, ao contrário, raramente estão fora de sua proporção natural com as outras aplicações de trabalho e capital em suas vizinhanças. Tais elevações do preço de mercado são evidentemente efeito das causas naturais que podem obstaculizar a demanda efetiva de ser satisfeita e que pode continuar, portanto, a operar para sempre. Um monopólio garantido a um indivíduo ou a uma companhia de comércio tem o mesmo efeito que um segredo no comércio ou nas manufaturas. Os monopolistas, mantendo o mercado constantemente desprovido, nunca fornecendo a demanda efetiva, vendem suas mercadorias muito acima do preço natural e elevam seus emolumentos com os monopolistas, mantendo o mercado constantemente desprovido, nunca fornecendo a demanda efetiva, vendem suas mercadorias muito acima do preço natural e elevam seus mantimentos, consistam eles em salários ou lucro grandemente acima de sua cotação natural. O preço do monopólio, numa dada ocasião, é o mais alto que pode ser atingido.
O preço natural ou preço da livre competição, ao contrário, é o mais baixo que pode ser tomado, não em qualquer ocasião, é verdade, mas para qualquer intervalo de tempo considerável. Um é, em qualquer ocasião, o mais alto que pode ser espremido dos compradores, ou supõe-se que consentirão a dar. O outro é o mais baixo que os vendedores podem comumente tolerar e, ao mesmo tempo, continuar seu negócio. Os privilégios exclusivos das corporações, estatutos de aprendizado e todas aquelas leis que restringem em empregos particulares a competição a um número menor que de outro modo poderia ocorrer, têm a mesma tendência, se bem que em menor grau. São uma espécie de tendência São uma espécie de monopólios ampliados e podem frequentemente, durante eras e em classes inteiras de empregos, manter o preço de mercado de certas mercadorias acima do preço natural e os salários dos trabalhos e os lucros do capital empregado neles um pouco acima de sua cotação natural. Tais elevações do preço de mercado podem durar tanto quanto a política que deu origem a eles. O preço de mercado de qualquer mercadoria, se bem que possa continuar muito tempo acima, raramente pode continuar abaixo de seu preço natural. Qualquer que tenha sido a parte paga abaixo da cotação natural, as pessoas cujo interesse afetada imediatamente sentiriam a perda e imediatamente retirariam tanta terra, trabalho ou capital de seu emprego, de modo que a quantidade levada ao mercado logo seria apenas o suficiente para suprir a demanda efetiva. Seu preço de mercado, portanto, logo subiria ao natural. Este, pelo menos, seria o caso em que houvesse perfeita liberdade. Mesmo os estatutos de aprendizagem e outras leis das corporações que, quando uma manufatura está prosperando, permitem que o trabalhador eleve seus ganhos bem acima de sua cotação natural e às vezes o obrigam, quando decai, que os abaixe bastante. Comum, num caso, excluem muitas pessoas de seu emprego, no outro, excluem deles muitos empregos. O efeito de tais regulações, porém, não é tão durável para abaixar os salários dos trabalhadores quanto para elevá-los acima de sua cotação natural. Sua operação, num sentido, pode durar muitos séculos, mas no outro não vai durar mais que as vidas de alguns dos trabalhadores que foram criados para esse negócio no tempo de sua prosperidade. Quando se vão, o número daqueles que forem depois educados para o ofício naturalmente se adequará à demanda efetiva. A política deve ser tão violenta quanto a do Indostão ou do Antigo Egito, onde todo homem estava ligado a um princípio religioso para seguir a ocupação de seu pai, e supunha-se que cometia o mais horrendo sacrilégio se trocasse por outra, que para qualquer emprego e por várias gerações pode reduzir os salários do trabalho ou os lucros do capital abaixo de sua cotação natural. Isto é tudo que creio necessário para ser observado agora, no que concerne aos serviços ocasionais ou permanentes do preço de mercado das mercadorias a partir do preço natural. O próprio preço natural varia com a cotação natural de cada uma de suas partes componentes, dos salários, do lucro e da renda. Em toda a sociedade, esta cotação varia de acordo com suas circunstâncias, de acordo com sua riqueza ou pobreza e sua condição de progresso ou estacionária ou declinante. Nos 4 capítulos seguintes, procurarei explicar tão completa e distintamente que puder as causas dessas distintas variações. Primeiro, procurarei explicar quais são as circunstâncias que naturalmente determinam a cotação dos salários e de maneira essas circunstâncias são afetadas pelas e de que maneira essas circunstâncias são afetadas pelas riquezas ou pobreza e pelo estado da sociedade, progressista, estacionário ou declinante. Segundo, procurarei mostrar quais são as circunstâncias que determinam naturalmente a cotação do lucro e de que maneira também essas circunstâncias são afetadas por semelhantes variações no estado da sociedade.
Muito embora os ganhos pecuniários e o lucro sejam muito diversos nas diversas aplicações de trabalho e capital, ainda assim uma certa proporção parece usualmente ter lugar entre ambos os ganhos pecuniários em todas as várias aplicações do trabalho e os lucros pecuniários em todas as várias aplicações do capital. Esta proporção ficará evidenciado, depende parcialmente da natureza dos diferentes empregos e parcialmente das diferentes leis e políticas da sociedade em que se dão. Mas essa proporção depende das leis da política, embora ela pareça ser pouco afetada pela riqueza ou pobreza da sociedade, por sua condição progressista, estacionária ou declinante, permanecendo a mesma ou quase em todos aqueles estados diferentes. Em terceiro lugar, procurarei explicar todas as diferentes circunstâncias que regulam esta proporção. Em quarto e último lugar, procurarei mostrar quais são as circunstâncias que regulam a renda da terra e elevam abaixo o preço real de todas as muitas substâncias que